Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, senadores, eu não pensava, presidente Zalci, meu caro amigo, colega, usar a tribuna no dia de hoje para fazer esse alerta, Confúcio. Creio que nenhum de nós aqui tem prazer em claramente se colocar contra a iniciativa de outro colega. Mas mais importante do que a convivência harmoniosa aqui, que deverá continuar, está a consciência de cada um. Senador Ciro Nogueira, que merece meu respeito, como todos os 80 senadores, mas apresentou um projeto que, para mim, é um espanto ter passado na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada. O senador apresentou um projeto, pasmem, proibindo, determinando que o Brasil pare de produzir veículos movidos a gasolina e a diesel a partir de 2030, daqui a 10 anos, e que em 2040 eles estarão proibidos de circular no país. Senhor presidente, isso é um atentado à democracia, porque raras vezes se viu uma intromissão tão violenta do Estado na atividade privada como essa, uma proibição. Ele é uma coisa assustadora. Primeiro, porque mais uma vez vem com uma mentira embalada milhões de vezes numa frase, mas nem por isso ela passa a ser verdadeira, de que é o CO2 que aquece o planeta e que fundamentalmente os combustíveis fósseis são responsáveis por isso. Isso é uma mentira. O clima do planeta, nosso sistema é solar. Fundamentalmente, 99% da temperatura na Terra é determinada pelas movimentações que o Sol faz. E depois tem nuvens, outros fatores, mas o CO2 é o gás da vida. E o que está provado, senadores Zalci, é que toda vez que o sistema solar aumenta a temperatura, ele traz o CO2. Não é o contrário. Portanto, parte de uma premissa que não é verdadeira. E partindo de uma premissa que não é verdadeira, estabelece que o Brasil está proibido de usar uma riqueza que nenhum país do mundo deixa de usar. Olha a Noruega, que é um dos países mais ricos do mundo hoje, à custa de quê? De petróleo e gás. Mas o assunto, senhor presidente, é tão grave, e é uma coisa tão maluca, porque ele inclusive acaba com o Pacto Federativo. Porque desde a era Lula, quando se descobriu o pré-sal, que era um cartão para o Brasil passar para a modernidade, agora o governo atual acertadamente está propondo que grande parte dessa riqueza seja distribuída com estados e municípios, que é o novo Pacto Federativo, do qual eu tenho o prazer e a honra de ser o relator. Esse projeto aprovado na CCJ a semana passada acaba com isso. Mas o assunto é tão grave que eu fiz aqui alguns apontamentos para que aqueles que nos assistem pelo Brasil afora façam conosco uma reflexão. O que me deixa estarrecido é como é que nós aceitamos abrir mão de riqueza e sem justificativa. E aí eu fiz aqui alguns apontamentos. Vejamos o que propõe o projeto de lei 304/217, que passou pela CCJ. Simplesmente veda a comercialização de automóveis de motor de combustão movido a gasolina, diesel e outros derivados de petróleo até 2030, 10 anos. E proíbe a circulação de todos os automóveis movidos por combustíveis de petróleo a partir de 2040. Do jeito que tiver, acabou, não pode mais. Em uma canetada, o projeto de lei atinge inúmeros setores econômicos e cadeias produtivas capazes de abalarem profundamente o PIB nacional.
E por que tudo isso? Para diminuir a famosa emissão de CO2 e contribuir para abrandar as tais mudanças climáticas. Novamente, encena o discurso apocalíptico não científico e alarmista da ONU, das ONGs e dos encantados com a ideologia verde. A responsabilidade com as consequências reais geradas pela lei deve ser uma ética do legislador. Não se pode, ao bel prazer de ideologias, bagunçar todo o setor da economia proibindo tecnologias, produtos e procedimentos. As atividades econômicas funcionam melhor, são mais produtivas, geram mais empregos, quando livres de amarras irracionais provindas do Estado. Quais seriam, resumidamente, as consequências se o projeto de lei contra a gasolina e o diesel virassem lei? É bom lembrar que o Brasil é um país essencialmente rodoviário e depende basicamente de diesel e gasolina para pôr em marcha o seu predominante modal rodoviário. Nessas reflexões que faço hoje, senhor presidente, contei com a ajuda inestimável dos professores Dr. Tiago de Samaia, Dr. Ricardo Augusto Felício, que já tive o privilégio de trazê-lo a uma comissão de audiência aqui nessa casa, e o Dr. Carlos Henrique. A retirada de circulação de veículos inicialmente sugeridos automóveis geraria um custo extraordinário para os cidadãos que assistem a gente aqui agora, tanto na troca total de seus veículos quanto na depreciação antecipada. O empresário, sabendo que não haveria futuro para os produtos em voga, passaria a cortar o investimento do setor de forma mais antecipada que o próprio projeto estabelecido no projeto de lei, refletindo diretamente nos postos de trabalho, ou seja, desemprego e queda da arrecadação para o próprio Estado, sem avaliar ainda os danos sociais como desemprego e os seus desdobramentos. Quanto à produção e comercialização de gasolina, diesel e outros derivados da Petrobras, bem como os postos de abastecimento, distribuidores, armadores, importadores em todo o território nacional teriam um grave e grande impacto em seu faturamento, que geraria demissões em massa ou até falência de empresas e associados, como empresas satélites e suas geradoras de tecnologia. Praticamente seria a decretação da falência de toda a cadeia produtiva do petróleo. A Petrobras seria abalada e com ela todas as economias estaduais que dependem de suas atividades. Quem é que não sabe que a arrecadação que se faz dos estados desses combustíveis são... Confúcio, que já foi, nosso colega já foi governador, que é fundamental para a pauta dos estados. Os prejuízos, senhor presidente, são incalculáveis. Segundo o texto, só poderão após 2040 circular veículos exclusivamente movidos por biocombustíveis. E aí, senhor presidente, Confúcio, o senador que é de Rondônia, aí eu quero ver qual é a mata que eles vão desmatar para fazer o biocombustível. Porque, assim, rapidamente, calcula, se você tirar o petróleo, gasolina e diesel agora, você vai ter que substituir. Aí assina com biodiesel. Quanto vai ter que abrir de mata para fazer o biocombustível substituir o petróleo e gás? Isso não pensaram? Então, até do ponto de vista ecológico, daqueles que pregam que não se pode alterar a vegetação nativa, esse projeto é um atentado. A troca da frota por veículos elétricos esbarraria, aí vamos lá no elétrico, de imediato em problemas de falta de infraestrutura para abastecimento de energia. Senhor presidente, tem estudos que mostram que um caminhão, para abastecer de novo a bateria, duraria de 2 horas a 2 horas e meia. Imagina o Brasil, que basicamente o nosso transporte, a nossa modal principal rodoviária, com os caminhões parados 1 hora, 2, 3. E o que fazer com essas baterias depois? E mais ainda, senhor presidente, mais reflexão. Não há um estudo que mostre o tempo médio gasto para o abastecimento e a quantidade de postos necessários. Os deslocamentos rodoviários de médio e longo percurso seriam impactados enormemente. Tudo isso ainda geraria mais demanda de energia em um país com seríssimos problemas de produção e distribuição. O nosso sistema elétrico trabalha em regime de escassez
e não de abundância, o que ocasionaria preços ainda cada vez maiores nas tarifas de energia elétrica e possíveis apagões. Isto que ainda não estamos contabilizando que uma frota de veículos elétricos do porte de uma nação como o Brasil simplesmente consumiria, senhor presidente, muito mais energia do que as nossas próprias indústrias, o que já demonstra a total inviabilidade da causa. As consequências não podem ser ignoradas. A introdução artificial e drástica da nova demanda por energia elétrica iria exigir a implementação em tempo recorde de projetos caros de geração de energia e distribuição. Dados os custos e as restrições ambientais, como liberação de licenças e a rima, a tarefa estaria inviabilizada. No projeto em questão, não há nada sobre custos. Não há nada sobre custo. Ninguém calcula quanto vai custar isso. Ora, os investimentos que seriam necessários para pôr em prática o disparate, não só no aspecto das obras emergenciais para a geração de mais energia, bem como na mudança de todos os parques industriais, senhor presidente, alcançariam cifras bilionárias. Como o dinheiro não dá em árvore, o lado fantasioso prevalece. Não há dinheiro suficiente para bancar o fetiche da demonização do petróleo. Quanto à expansão do projeto para transportes em geral, incluindo caminhões e ônibus, teríamos simplesmente a ruína total do Brasil, porque não poderíamos escoar a produção de grãos. Para citar apenas um exemplo, só por esse fato, o PIB nacional teria um impacto avassalador. Teremos também a possibilidade do álcool, em substituição, o projeto prevê isso, em substituição à gasolina e o diesel. E aí, senhor presidente, uma ironia fina. Eu que venho defendendo a necessidade da Amazônia usar seus recursos naturais para sair do ranking de região mais pobre do Brasil, que é o norte, não é mais o nordeste, colocação que nós do norte não gostamos, esse é um ranking que nós não gostamos de figurar como número 1. Aí aquilo que eu dizia, será que nós vamos ter que transformar quantos territórios preservados em canaviais? E o uso de muita química para a correção do solo e agrotóxicos para manter a produção, já que vai mudar para cana. Qualquer problema com a safra, o transporte entraria em colapso, sem contar que o preço do álcool seria elevado à estratosfera, pois seria tributado ferozmente, porque se perdeu receitas preciosas com gasolina e diesel, e a demanda seria quase insaciável e explosiva, e o desempenho do biocombustível ainda é menor. No país que mais preserva a sua natureza, o alarmismo climático importado, os mitos ecológicos, a domesticação dos cientistas, não tem outra frase, domesticação dos cientistas, evidentemente que há honrosas exceções. A hegemonia de pensamento único cresce e torna-se cada vez mais agressivo. Ressalto a vassalagem e imitação infantil da pregação ambientalista de alguns países europeus que jamais seguiram na prática as suas próprias cartilhas. Tem-se a impressão que o projeto de lei imita os devaneios de países como a Alemanha e França. Importa uma ideia totalmente fora de lugar. São vassalos de exotismos de países que já resolveram seus problemas básicos. Banir carros em lugares em que o transporte de massa funciona é uma coisa. No Brasil, sequer há água potável e rede de esgoto para a maioria da população. Os possíveis impactos são assustadores e, paradoxalmente, antiecológicos. O projeto de lei não prevê todo o passivo ambiental que será gerado, pois não dimensiona o sucateamento de toda a frota nacional de veículos, um transtorno também de proporções gigantescas. É preciso dizer, de forma clara e inequívoca, senhor presidente, que o projeto em questão é antidemocrático e totalitário, na medida em que proíbe uma lei proibindo o uso de um bem particular, sendo uma ação notória do Estado em aviltar mais uma vez o bem do cidadão que pagou impostos para usar esse bem, incluindo as licenças.
mais uma vez, assistir uma ideologia ecológica inspirar leis que aviltam a propriedade privada e se metem no comportamento dos indivíduos, impondo custos absurdos e desnecessários. As consequências negativas e tempestivas atingem até mesmo, como eu disse no começo, o esforço do governo e desse parlamento em firmar um novo pacto federativo. A PEC do Pacto Federativo, que eu tenho o privilégio de ser relator, faz alterações no processo de distribuição dos recursos do pré-sal, que irão injetar cerca de 500 bilhões em estados e municípios nos próximos 15 anos. Com o simplório projeto de lei de proibição da gasolina e do diesel, o setor do petróleo entrará em declínio e o acordo do Pacto Federativo será ameaçado sem as receitas previstas do pré-sal. Há inúmeros países que querem limitar a exploração das nossas riquezas e não das deles. Há interesses comerciais nisso tudo, não há dúvida. Certamente, nenhum desses países limitou ou limita de verdade a produção das suas riquezas. A Alemanha, caro colega, prazer revê-lo, teremos um excelente ano pela frente. A Alemanha segue firme com suas poluentes termoelétricas. Inaugurou ano passado, a soma de tudo, uma Itaipu e meia em termoelétrica. A Alemanha. A Noruega, com sua exploração de petróleo, e a França, com suas usinas nucleares e sua proteção insana da ineficiente agropecuária. Pregam, mas não seguem as insanidades ecológicas. Estados Unidos não vai entrar nessa. China, segundo país mais rico, também não entrará. Imagina, senhor presidente, se o Brasil impõe, me refiro aqui ao projeto de lei que proíbe gasolina e álcool dos próximos 20 anos, não pode mais. Não pode fabricar carro mais, diesel e gasolina. Imagina a que preço chegará os nossos produtos e concorrendo com os produtos norte-americanos, chineses, nesse mundo globalizado. Já disse aqui, a Alemanha segue firme com seus termoelétricos, a Noruega com seu petróleo e a França com suas usinas nucleares. E vários brasileiros utilizam, às vezes sem saber, recursos de ONGs financiadas por esses países que querem fazer aqui o que não fazem nos seus próprios países. Pregam, mas não seguem as insanidades que eles querem que nós sigamos. Queria saber ainda, para terminar, senhor presidente, quais desses países irão abrir mão do seu conforto para proteger o meio ambiente? Até agora, nenhum deles. Desde a ECO 92, é só ler os documentos. Nos documentos da ECO 92 já estava escrito que uma das formas de preservar os recursos naturais eram os países desenvolvidos desacelerarem os seus padrões de consumo. Nenhum deles fez. Nenhum deles, nada, zero. Ao contrário, continuaram nesses 30 últimos anos acelerando cada vez mais seu padrão de consumo. São regras que só podem valer para nós, que devemos, segundo eles, nos eternizarmos pobres. Nada justifica que sejamos limitados em produzir. Nenhum clichê ou mito produzido nos escritórios políticos e burocráticos de organismos internacionais poderá ditar o nosso desenvolvimento. Menos vassalagem e mais dignidade. Era isso, senhor presidente, que tinha para o dia de hoje. Lembrando que o líder do governo, acertadamente, Fernando Bezerra, já pediu que um projeto dessa magnitude, que mexe com esse tamanho da economia do país inteiro, merece, no mínimo, ser muito mais bem analisado. E o senador Fernando Bezerra, nosso líder no Senado da República, já pediu e esse plenário votará. Eu espero que tenha e terá o bom senso de redistribuir a matéria para que a gente possa debater mais e chamar a atenção do país inteiro para esse projeto de lei que, com todo respeito ao nosso colega Ciro Nogueira, mas não há como com ele concordar. Muito obrigado, senhor presidente.